This my shit. All the girls that be like this. Ready for this? She's the queen bee, the star. Ei, mulheres de voz! Hoje estamos aqui, eu, Bia, Eu, Mari, para falarmos sobre um sentimento que dá continuidade ao episódio de 2 semanas, que falava sobre permissão de sentir, e dessa vez sobre uma das emoções que está muito presente na nossa experiência, principalmente com mulheres, que é a vergonha. E aí, Mari, de onde veio a ideia de falarmos sobre a vergonha? perfeito. Fica aqui, gente, a indicação, inclusive. Estava assistindo o Café Filosófico com a Ana Sui, que é um bate-papo ali. Ela fala sobre uma das emoções que ela traz, é a questão da vergonha. Ela traz também sobre solidão, desamparo. É um episódio bastante bacana, então fica aí a recomendação. E é gratuito para as pessoas assistirem? Pelo YouTube. Uhum. Perfeito. Pelo YouTube vocês conseguem assistir. E é bem interessante, assim, porque ela traz uma visão da vergonha que eu gostei muito, achei bem potente, assim mesmo, né? Da gente trazer, inclusive ela traz a partir desse recorte de gênero, que é, acho que primordial, que né, a Bia trouxe, assim, a vergonha é um sentimento que tá na nossa vivência enquanto mulheres. E de uma forma muito presente. Perfeito, perfeito. E fica aqui outra indicação também do meu YouTube, que eu tenho um vídeo que é A Vergonha Está Presente no Seu Relacionamento. Só pesquisar ao Bianca, esse título você vai achar. E eu trago, né, quanto que essas novas divas pop estão trazendo sobre suas emoções nas músicas e entre elas a vergonha. Então a gente tem a Sabrina Carpenter falando: por favor, não prove que eu estou errada. E aí é interessante como ela fala isso, assim. Por favor, não prove que estou certa. Sei que tenho bom senso, sei que tenho um bom gosto. E eu prometi pra eles que você é diferente. Então, assim, elas vão falando sobre a vergonha que elas têm, na verdade, sobre a ação da outra pessoa. E aí elas vão falando assim, e todo mundo erra, mas você não pode errar. Porque se a outra pessoa erra, quem tá errando é a mulher. E aí é interessante a gente ver isso, né, que nem você foi trazendo. Tá muito, muito gendrado pra gente. Para os homens vai ser diferente a vergonha, vão ter relações com outras coisas, mas eu acho que pra gente vai ter muito esse olhar do outro envolvido. Sim. E das expectativas de que a gente alcance uma perfeição. Sim. E uma perfeição que é muito... Existe uma perfeição ali do que é ser mulher socialmente, mas isso também se atrela à moralidade individual. Exatamente. E aí eu vou utilizar aqui da própria sistêmica, que é a nossa abordagem, para falar sobre isso, que é a ética versus moral. Então, quando a gente está falando sobre ética, a gente está falando sobre uma constituição, a gente está falando sobre legislação, a gente está falando sobre o nosso código de ética profissional, que é algo mais coletivo, né, que são regras, normas sociais. Mas quando a gente está falando sobre a moral, a gente vai falar sobre uma coisa muito mais subjetiva. Sim. Só que aí quando a gente, como mulher, se coloca frente a esse filtro, a essa lente moral de inúmeras pessoas, que a gente acha que tá todo mundo enxergando e olhando pra gente, que de fato a gente está sendo julgada com muito mais frequência do que os homens, é uma sensação, assim, de ter que agradar tudo e todos, que é impossível. Que é o que você falou, beira a perfeição. Só que a perfeição, até a própria perfeição vai ser subjetiva. Porque perfeito pra mim não vai ser pra ti. Exato. Então eu vou ter que vestir tantas máscaras pra caber, pra não ter que me envergonhar diante das outras pessoas. Perfeito. E aí eu acho que vale, porque tem a caixinha aqui que a Bia colocou no Instagram, perguntando da vivência dessas pessoas, né? Em geral são mulheres, pelo perfil e etc. público. Ótimo. Mas acho válido trazer, e você também, se você tá aqui nos ouvindo, assistindo, comenta, traz sua história. Manda pra gente no Instagram ou no TikTok, @pod.mulherdevoz, ou no nosso e-mail, mv.mulherdevoz@gmail.com. Mandem pra gente. E aí eu perguntei pras mulheres o seguinte: o que causa vergonha? E aí foi bem legal, bem triste, mas bem interessante. Não foi legal, foi bem interessante ver uma sequência de pessoas, de mulheres respondendo o medo do julgamento. E aí, olha como que é isso, né? Faz parte já do nosso imaginário do que significa vergonha. Em sequência, 3 pessoas falaram a mesma coisa, só que com palavras diferentes. Medo de ser julgada, medo do julgamento social, medo da ridicularização e julgamento. Ou seja, a verdade é que nossa vergonha está muito mais sobre o olhar que o outro tem sobre nós do que de fato o que a gente tem sobre a gente. Perfeito. E assim, até trazendo um pouquinho... Hoje eu tava assistindo um TED Talk da Brené Brown, e fica aí essa outra indicação também, porque é ouvindo a vergonha, escutando a vergonha. Perfeito. E aí ela fala sobre esse lugar do que é a vergonha.
E como isso se entrelaça com a culpa. A gente, vez ou outra, traz aqui no podcast sobre a culpa e assim, a gente traz de uma forma mais massiva porque é um sentimento extremamente massivo, que sobrecarrega nós enquanto mulheres, assim. Mas ela faz esse entrelaçamento e eu acho que é bem interessante trazer aqui que da culpa sendo esse sentimento que a gente tem em relação a fazer coisas erradas. E a vergonha que é esse sentimento de se sentir errado. Como se você não tivesse local, não tivesse pertencimento, você fosse errado, você fosse aquela coisa errada. Exato. Então, assim, a diferença, né, de a culpa, putz, eu fiz uma coisa errada aqui, eu cometi um erro. De a vergonha, eu sou o erro. E aí conversa muito com o que as outras mulheres foram falando aqui. E, assim, é isso, assim, de uma resposta muito visceral, o que eu acho que é interessante porque é como se as mulheres tivessem vergonha e aí fica esse questionamento. Se realmente fizeram coisas muito vergonhosas, nossa, cometeram crimes, que eu já vou falar aqui sobre isso, ou se são coisas tão do dia a dia, tão comuns sobre a nossa existência, mas que pegam de uma maneira isso, de volta a dizer, visceral. Eu sou um erro, né? Esse lugar de sermos isso. Porque quando eu perguntei para as pessoas o que causa essa vergonha, teve uma mulher que respondeu uma coisa muito interessante. Gente que defende Daniel Alves. E é isso, a gente tá falando sobre um crime, sobre uma coisa que foi já julgada, né, etc. De violência, de abuso. Enquanto outras mulheres, e aí a gente tá falando sobre essa visão do homem. Esse homem cometendo esse erro, a gente falou de uma maneira simbólica da música da Sabrina, mas aqui a gente tá falando sobre um fato que aconteceu, sobre um crime que aconteceu, e as pessoas defendem, não sentem nem vergonha de defender, né? E ao mesmo tempo, as mulheres que estão respondendo aqui sobre a própria vergonha que sentem de si, de uma maneira assim de, é isso, da existência delas. Então uma das mulheres fala, tenho vergonha de me sentir vista por alguém, ou seja, de ser, de estar presente. Vergonha de errar, tenho vergonha de ser humilhada, de se perceber que estou sendo ridicularizada, quando acho que falei demais, quando eu tô de alguma insegurança vir à tona, de alguma situação desconfortável acontecer na frente de pessoas, de uma característica que vai ser impossível de eu mudar, da falta de conhecimento. Então as mulheres vão trazendo aqui exemplos de simplesmente estarem vivas. Vergonha de estar, de ser. E ao mesmo tempo, é isso, tendo pessoas que fazem coisas absurdas, crimes, volto a dizer, não tendo nem vergonha disso. Exato. E o quanto que a gente carrega essa culpa, muitas vezes teve essa fala, né, de situações que causam essa vergonha. Muitas vezes, atitudes dos outros, por exemplo, em relações, que a pessoa vai lá, humilha, xinga, manipula, enfim, de uma maneira explícita, e quem carrega a culpa é a vítima. É bizarro pensar nisso, assim. Exato. E aí eu fico pensando também sobre outras formações desse sentimento, outros cenários que se apresentam também com a vergonha. E eu penso, assim, por exemplo, sobre a relação sexual. Eu acho que eu nunca conversei com nenhuma amiga minha que não falasse que tinha vergonha do corpo. Nunca. Em alguma instância, sempre aparece isso. Ah, não, porque eu tenho vergonha disso aqui, tenho vergonha daquilo ali. Acho que, assim, de verdade, eu não me recordo de alguém que tenha falado, não tenho vergonha. Nunca tive. E é vergonha disso, assim, você tá falando do lugar sexual, mas assim, vergonha de se olhar no espelho. Tanto que a gente teve um estudo durante a pandemia de mulheres do Zoom, profissionais, homens e mulheres, que tiveram que trabalhar se vendo, né? E as mulheres tinham muito mais sofrimento, ficavam muito mais cansadas, porque elas tinham vergonha de ficar se vendo na telinha. Isso era muito mais cansativo. Então, assim, o que você acha que no dia a dia gera esse cansaço, assim, gera esse impacto por causa da vergonha? É um desgaste emocional muito grande, né? Essa hipervigilância, assim, a todo momento, e aí... porque são vários os tipos de cobrança. E essa cobrança normalmente é vinda muito de um lugar, de um homem branco, hétero. Ele que escolhe, assim. Não, a gente tá falando aqui de uma imagem, um lugar tão imagético, não tem rosto, é exato, isso? Exato, imagético. Mas que prega essas idealizações que são impossíveis, inclusive, de serem alcançadas. Sim. E aí... seja de personalidade, seja de corpo, de decisões, e assim, eu fico imaginando tanto de oportunidade que a gente não perde nessas inibições que estão sendo colocadas sem o objetivo de algo que possa ser alcançável. Perfeito. Seja no trabalho, seja em relação a relações. Eu me lembro que na época da faculdade,
eu, assim, conversava bastante com todo mundo. E aí começou uma historinha, é vereadora, prefeita, não sei o quê. E aí, depois de um tempo, eu comecei a me perguntar, assim, tipo, caraca, será que eu sou muito tagarela? Será que eu falo demais? Será que isso tá atrapalhando as pessoas? E me veio esse sentimento, assim, de uma vergonha mesmo. Sim. E aí, eu comecei a dar uma inibida, assim, em mim e tal, e eu fiquei, mudar quem você era. Exato! E, tipo assim, o quanto de oportunidade que eu... claro, não continuei, né, nessa inibição de, enfim, a longo prazo, mas que eu poderia ter perdido de relações legais, de amizades, de trocas profissionais, sim, por conta de uma coisa que dizia e prescrevia quem eu deveria ser. E aí fica o convite para você que está vendo, assistindo a gente, ouvindo, para refletir quantas vezes vocês deixaram de fazer coisas que vocês queriam, deixaram de ser quem vocês eram, abriram mão de oportunidades por conta da vergonha. A vergonha de um possível julgamento de alguém. E, gente, julgamentos vão acontecer. E aí volto a dizer aqui que a gente falou há 2 episódios atrás. Não é zerar essa emoção. A vergonha vai continuar existindo e é importante que ela exista. Ela vai cumprir uma função importante. Mas ter aquela vergonha ali como uma coisa que baseia, que trilha as tuas decisões, é algo que você precisa e deve, acho que como um lugar de carinho contigo mesmo, ficar atenta. Porque no fim o que a gente está querendo é essa compaixão, é esse amor quando a gente está tentando evitar essa vergonha. E eu acho que quando a gente constrói isso dentro da gente, que nem você estava falando sobre a vergonha do próprio corpo, quando a gente constrói esse lugar de compaixão, de carinho com a gente, eu acho que essa vergonha, esse nível de vergonha exacerbada pode vir a diminuir. Hipóteses minhas, mas que eu acho que pode estar acontecendo. Então é isso, gente. Se fez sentido pra ti estar aqui até agora, aproveite para compartilhar, curtir, se inscrever, comenta, marca a gente, né? E siga a gente no @psi.bianca, que tá no Instagram, TikTok e YouTube, o @pod.mulherdevoz, que é esse podcast, que está no Instagram, TikTok, YouTube, em todos os filmes de música, e o @mulherdevoz.cc, que é a nossa clínica e comunidade. Se você está buscando psicoterapia, ajuda, siga a gente lá. A gente faz um projeto muito legal de acolhimento, as meninas fazem esse acolhimento com vocês para buscar uma psicóloga que faça sentido para ti, tanto de demanda, quanto abordagem, quanto horário que você pode, disponibilidade de valor também, enfim, tudo. E por fim, mas não menos importante, siga a Mari também no @psi.marilima. É isso, gente, um beijo. Beijo, tchau, tchau. This my shit. All the girls that be